E aí, bora colocar os objetos então dentro de cena? Show! Então a aula de hoje vai ser sobre objetos no GDevelop, tá? Os objetos eles ficam nessa ala direita. Caso ela não apareça, né, caso isso ocorra, é só clicar nesse quadrado e ele vai aparecer. Se ficar deste modo, né, e você quiser voltar como era antes, é só fechar aqui e pressionar esses planos aqui em formato de cubo, um em cima do outro. Ele vai mostrar para vocês a ala de camadas novamente, tá? Mas vamos lá. A gente vai adicionar então um objeto à cena. Os objetos, eles são tudo que é a aparência que pode ser arrastado para o nosso quadro, né? Para nossa cena. A gente tem vários tipos de objetos, onde a gente pode pegar do zero e a gente também pode pegar na loja de ativos. A gente vai pegar um sprite, né? Sprite que são as imagens únicas que podem se tornar planos de fundo, personagens, inimigos, objetos que são decorativos na cena, que são coligíveis também, tá? Sprite em grade, ele é geralmente utilizado quando você precisa repetir a imagem que é colocada nele. Muitos dos casos que é utilizado isso é para plataformas, tá? Onde você pode repetir uma imagem da esquerda para a direita ou de cima para baixo, ele vai se completar sozinho. Então a gente vai utilizar de sprite aqui, só o painel de sprite, pintor de formas. A gente vai ver todos esses mais para frente, tá? Tem vários outros objetos aqui. Se vocês quiserem ir brincando com eles, depois podem ir brincando. Mas em sua maioria, quais que são utilizados de forma básica? O sprite e o sprite em grade, que em inglês deve estar como sprite tile ou tile map, um dos dois, tá? Eu não lembro como isso está em inglês, tá? Vamos lá. A gente vai usar então o sprite, clicamos nele e colocamos o nome do sprite, vai se chamar player. Então nós vamos criar o nosso primeiro player. Na aula de comportamento a gente vai ver mais coisas aqui. Vai ter uma aula específica para comportamento, variáveis e efeitos. Vamos adicionar então uma animação a esse sprite. E essa animação, na verdade, vai ser somente a imagem do player. Não vai ter animação em si. Embora a gente possa colocar as animações mais para frente, vou adicionar aqui então um sprite, que é uma imagem, e eu posso buscar ela dos recursos da loja ou buscar ela dentro do meu computador. Para ser mais rápido, eu vou pegar dos recursos da loja. Vou buscar por... Vou pegar um dinossauro, vai, como personagem. Momento. Tá, tem um dino aqui, vou usar ele. E vou aplicar. Se eu quisesse fazer uma animação, seria só colocar mais sprites. E aí a cada sprite há um temporizador que vai calcular de quanto em quanto tempo essas imagens nessa sequência irão rodar por segundo, que é o que faz a animação. Mas na aula de animação a gente vai ver isso mais na prática. A gente tem um editor de imagens também, como a minha versão aqui ela está na nuvem da GDevelop, ele não me permite utilizar o Piskel como editor de imagem, então a gente vai usar ele em um projeto novo mais para frente, beleza? Então vou aplicar. Quando você aplica, ele vai aparecer na lista de objetos e você precisa clicar, segurar e arrastar ele para a cena, tá?
Vou deixar ele aqui, tá bem pequeno, isso não é um problema, tá? A cena é grande mesmo. Eu vou fazer uma cena bem pequena mesmo. Então, tá aqui, eu dei uma ampliada. Vou adicionar um inimigo para ele. Inimigo. Vou adicionar uma imagem para ele, né? Uma animação. E vou buscar por... Vamos ver... Vou pegar esse amarelo aqui. E vou aplicar. Vou arrastar e soltei. Então nós temos dois personagens aqui que já podem ser visualizados na cena. Estão bem pequenininhos aqui, mas a gente pode dar uma escalada neles. Vamos aumentar o tamanho, clicando nele. Vou segurar Shift e vou arrastar do canto aqui. Como eles meio que têm quase que o mesmo tamanho, eu vou tentar utilizar o mesmo... não vou utilizar a mesma proporção não, eu vou simplesmente clicar e arrastar mesmo. É mais garantido que fique no tamanho que eu quero. Vou visualizar. Tá bom, tá no tamanho que eu quero. Agora a gente vai pegar e vamos colocar mais um objeto aqui. E esse objeto ele vai ser o chão do nosso jogo, tá? Então eu vou pegar um Sprite Grade. Lembrando que o Sprite Grade ele tem a ideia de repetir a imagem que está passando nele conforme você amplia a largura ou a altura, tá? Então eu vou escolher uma imagem, vou pegar na loja, para ser mais rápido. Vou buscar por tile e vou pegar esse chão aqui. Peguei esse chão, vou aplicar e vou arrastar ele para o cenário. No que eu arrastei para o cenário, eu posso posicionar ele em algum canto e vou aumentar ele aqui. Vou tirar um pouco do zoom. Estou tirando o zoom com o uso do scroll do mouse. Eu vou deixar até aqui. Perfeito. Podemos visualizar. Podem ver que ainda está estático, não tem interação nenhuma, mas as animações já estão aqui. As animações não, perdão. As imagens já estão aqui. Eu vou tirar um pouco mais esse zoom. A câmera, ela abrange toda essa área demarcada aqui. Essa área demarcada a gente vai aprender a configurá-la conforme a gente for desenvolvendo, tá? Eu fiz com que preenchesse toda a câmera, agora quando eu pressionar em visualizar, ele vai mostrar preenchido totalmente aqui, que é o que eu queria. Perfeito. Vamos colocar mais uma, mais um sprite aqui. Esse sprite será o nosso fundo, então vou chamá-lo de background. Então ele é nosso fundo. Eu acabei não inserindo nenhuma imagem, então eu cliquei duas vezes nele de novo. Vou adicionar uma animação, vou adicionar a imagem dele. A imagem dele, vou buscar por background. Escrevi errado ainda. E vamos ver o que a gente tem de fundo. De fundo que combine com aquele trecho. Vou pegar um qualquer aqui. Vou pegar esse verdinho aqui. Não combina, eu sei, mas vou usar mesmo assim. Só para fundo. Então, vou colocar aqui.
Não é um problema ele ficar na frente, eu já vou mostrar para vocês como arrumar isso. Vamos só diminuir o tamanho. Diminuir o tamanho, quero que ele preencha todo o cenário. Vai preencher mais ou menos assim. Eu vou puxar ele mais para baixo. Quero que ele fique mais ou menos assim na cena. Tá, beleza, mas ele ficou na frente. Como é que eu faço então para ele ficar no fundo? Ainda aqui na parte de propriedades, mais para frente eu vou falar de camadas, mas ainda aqui em propriedades a gente tem a ordem a ordem Z, né? A ordem de profundidade. Então imagine que isso daqui é uma pilha de folhas. Pode ser uma pilha de recortes de papelão também. Recortes de papel. Vamos dizer que ele é a ordem das folhas, tá? Então imagine que o background aqui, ele precisa ficar lá embaixo, ele precisa ser a primeira folha. Então, segundo a ordem de profundidade, a ordem Z, ele precisa ser 0. Então ele já vai estar no fundo, tá? Isso vale para todos os outros objetos dentro da cena. E conforme você for colocando os objetos dentro da cena, ele vai ganhando a sua ordem principal. Tá? Quando eu clico em cada um aqui, ele tem sua própria ordem. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, 0 que é a do fundo. Então isso é importante vocês saberem. Tá? Mais para frente eu vou falar de camadas. Perfeito. Brinquem, coloque os objetos, vai criando a sua cena. E na próxima aula nós vamos falar de camadas e de objetos de behavior, ou também conhecido como comportamentos, tá? Então, até a próxima, galera. Fui.